estudantes! Sou a professora Joelânia, continuando com nossas aulas de matemática sobre as operações com números naturais. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a multiplicação com números naturais. Na multiplicação, usamos o sinal de vezes, que tanto pode ser o x como esse pontinho. Qualquer um desses dois símbolos pode ser usado na multiplicação. A multiplicação pode ser empregada conforme a situação. Então, nós vamos ver 4 situações em que a gente vai resolver utilizando a multiplicação, só que maneiras diferentes de se resolver. Adição de parcelas iguais. Exemplo, 3 vezes 8. Então, aqui eu tenho uma multiplicação, só que eu vou resolver pela adição de parcelas iguais. Então, eu vou repetir esse 8 3 vezes, só que usando a adição. 8 mais 8 mais 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 8 é igual a 24. Então, 3 vezes 8, pela adição de parcelas iguais, eu faço 8 mais 8 mais 8, igual a 24. Disposição retangular. Por exemplo, em um estacionamento, digamos que tenham 2 fileiras de carro e em cada fileira tenham 4 carros. Então, vejam bem, eu tenho 2 fileiras e em cada fileira eu tenho 4 carros. Então, eu vou multiplicar a quantidade de fileiras, que no caso é 2 fileiras, pela quantidade de carros que eu tenho, 1, 2, 3, 4. Então, 4 carros em cada fileira. 2 vezes 4 é igual a 8. Então, na disposição retangular, eu multiplico a quantidade de linhas, ó. Eu tenho 2 linhas pela quantidade de colunas, ó. 1, 2, 3, 4. 4 colunas. Então, 2 linhas vezes 4 colunas igual a 8. Possibilidades. Exemplo, digamos que eu tenho 5 camisas e 4 shorts. Então, quais as possibilidades em que eu posso usar essas camisetas e esses shorts? Eu multiplico a quantidade de camisas pela quantidade de shorts, ou seja, 5 vezes 4, que é igual a 20. Basta eu multiplicar a quantidade de camisas pela quantidade de shorts. Então, se eu tenho 3 tênis e 2 pares de meia, para mim saber a possibilidade, ou seja, as combinações, eu multiplico 3 vezes 2, que é igual a 6. Proporcionalidade. Digamos que 4 pessoas comem uma pizza. Então, eu quero saber quantas pessoas comerão 3 pizzas. Observem que a quantidade de pizzas, esse valor ele foi triplicado. Triplicado significa que ele foi multiplicado por 3. Se esse valor foi multiplicado por 3, então esse aqui também tem que ser multiplicado por 3. Ele também tem que ser triplicado. Ou seja, eu vou multiplicar esse valor também por 3. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, na proporcionalidade, se um dos valores for triplicado ou duplicado, o outro valor também tem que ocorrer a mesma forma. Se aqui triplicou a quantidade de pizzas, então a quantidade de pessoas também tem que triplicar. Agora, vamos à resolução das continhas de multiplicação. 3 vezes 17. Primeiramente, eu vou armar essa continha. Na hora de armar, fica mais fácil vocês colocar sempre o número maior em cima. Então, eu vou colocar, primeiramente, 17 vezes 3. Vou resolver agora, ó. 3 vezes 7, 21. Coloco 1 e levo 2. Esse 2 corresponde a 2 dezenas. 3 vezes 1, 3. Mais 2, eu sempre vou somar com o valor que tinha sido levado. Então, 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5.
Ou seja, 3 vezes 17 é igual a 51. Na multiplicação, nós também temos o nome dos termos. Esses valores que estão sendo multiplicados são os fatores, ou seja, fator, e o resultado da multiplicação é chamado de produto. Esses são os termos da multiplicação: fator, e produto. Resolvendo o segundo exemplo, então a gente vai pegar quem? 254 vezes 73. Então, vamos multiplicar. 3 vezes 4, 12. Coloco 2 e leva 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. Coloco 6 e levo 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Pronto, terminei de multiplicar o 3. Agora a gente vai multiplicar quem? O 7. Como eu já multipliquei o 3, eu tenho que deixar uma casa decimal para poder multiplicar o 7. Posso apagar esses números que já foram somados porque eles eram da multiplicação do 3. Então, agora eu vou multiplicar o 7. 7 vezes 4, 28. Coloco o 8 e levo 2. 7 vezes 5, 35. Mais 2, 37. Coloco o 7 e levo 3. 7 vezes 2, 14. Mais 3, 17. Coloco o sinal de mais agora, porque eu vou somar agora os valores da multiplicação. Esse 2 eu baixo. 6 mais 8, 14. Coloco 4 e leva 1. 1 mais 7, 8. 1 mais 7, 8. 8 mais 7, 15. Coloco 5 e levo 1. 1 mais 7, 8. Esse 1, como não tem nenhum algarismo em cima, eu só baixo. Então, o resultado, 18.542. 18.542. Aqui nós temos uma multiplicação por 10. Existe uma regra da multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Basta que vocês repitam o número que está sendo multiplicado e acrescente a quantidade de zeros. 10, eu tenho quanto zero? 1. Então, eu vou repetir o número, 37, e acrescentar o zero. Então, 37 vezes 10, 370. 4 vezes 100. Repito o número que está sendo multiplicado e acrescento, 2 zeros, já que 100 tem 2 zeros. Então, 4 vezes 100 é igual a 400. Se eu tivesse, por exemplo, 3 vezes 1000. Então, eu vou repetir o 3 e colocar a quantidade de zero. 1000 tem 3 zeros, então, 3 zeros. 3 vezes 1000 é igual a 3000. Aqui a gente tem, 20 vezes 90. Observem que eu tenho um zero no primeiro número que está sendo multiplicado e um zero no segundo. Então, eu posso o quê? Multiplicar o 2 vezes o 9 e depois repetir os 2 zeros. 2 vezes 9, 18. Repito, o zero do 20 e o zero do 90. Portanto, 20 vezes 90 é igual a 1.800. Então, essa foi a nossa aula de multiplicação de hoje. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.